Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda às 9 da noite, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar a entender quem somos. Nós já conversamos com filósofos, estudiosos da mente, aventureiros, cientistas, artistas, e você pode ouvir todos eles no quemsomosnós.com.br. Nessa nova série, nós vamos conversar com pessoas que nos entendem sob o olhar do humor. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, o mestre dos quadrinhos, ou Laerte Coutinho. Laerte, como você falou para mim. Boa noite. Boa noite, Celso. Super obrigada pelo R, pelo qualificativo de mestre. Vamos lá. Quem é você? Eu cada vez menos sei quem eu sou. Eu acho que eu sou uma pessoa portadora de crises, assim. Eu não sei, eu tenho me visto como um processo sucessivo de buscas e às vezes encontros, né? De uns tantos anos para cá eu tenho vivido um encontro de gênero, um encontro de identidade de gênero, que eu acho que é a variável mais poderosa, assim, do que eu tenho vivido hoje. Mas eu não tenho uma resposta para essa pergunta, uma resposta universal, assim, global para ela. O que é o bom sinal, né? Eu espero que seja. Que as pessoas acabam sendo definidas por alguma coisa, assim, né? Se você abrir uma Wikipédia, assim, você vê lá, Celso Loduca, apresentador. Vamos. E Laerte você... cartunista. Não, um grande cartunista, considerado por muitos um gênio, você sabe disso, né? É colocado assim, eu sei que você não gosta que se coloque assim, mas... Eu tenho meu panteãozinho de gênios e eu não tô nele. Claro que a gente não consegue, a resposta não vem aqui, mas assim, vamos tentar entender como é que você chegou até o Laerte de hoje. Como é que era a tua infância? Como é que foi a tua família? Pois é, a minha família é muito afetiva e eu acho que a gente teve uma vida muito rica, assim, quer dizer, a minha memória principal começa lá pelos 5, 6 anos. Antes disso, houve algumas viagens, houve algumas casas onde a gente morou, escola, claro que eu lembro de um monte de coisa, mas existe uma memória que se organizou melhor em torno de vida social, em torno de vizinhança e tal, e tudo, que foi quando meu pai mudou-se, né, com todos nós lá para o Alto de Pinheiros. Ele é professor da USP e a Geociência, Geologia, Petrografia. E a Geociências tinha acabado de se instalar no campus da cidade universitária. E ele queria mudar para um lugar perto do campus, assim. E Alto de Pinheiros, naquela época, era quase uma cidade do interior. Existia muita rua de terra, passava vaca, tinha muito cachorro solto, tinha grandes extensões de terrenos loteados, mas ainda não vendidos. E por muitos anos continuou tinha a Estrada da Boiada, né? Estrada da Boiada, que hoje chamam de Diógenes. Né? E o fato é que a gente teve uma infância muito rica, muito de encontros, de brincadeiras, de exercícios e, jogos e vivências de todo tipo. E você já desenhava, assim. Não? Desenhava, toda criança você era desenha, bom? né? Então, mas você era bom nisso de desenhar? De alguma forma, diferente das outras crianças? De alguma forma eu era vista como alguém que especialmente desenha, né? Pede pro Laerte, o Laerte desenha e tal. Você já tinha então um dom. Você acha que isso é dom? É isso? Não sei se é dom. É que eu não lido bem com a palavra dom, porque supõe que alguém deu, né? O dom é o que é dado. E esse ou alguém... genético, você acha que tem alguma... Uma carga genética, não sei, meus pais desenham bem também. Mas não se dedicaram a isso, né? Não era o meio de expressão deles.
Eu lembro que eu e meu irmão mais velho, 2 anos mais velho, mas o meu irmão é um gênio da engenharia, assim. Ele era o cara que pensava em estruturas, em coisas assim. A gente estava lendo Príncipe Valente naquela época e ele construiu, eu não sei onde ele arrumou, a planta de um barco viking pequeno, assim, uma coisa de 20 e poucos centímetros. E ele construiu, cortou madeira balsa, fez as costelas do casco, fez tudo. E eu entrei na hora de pintar os escudos dos vikings. Eu fazia a parte do delírio era comigo mesmo. Eu tô tentando ir buscar assim, como é que nasceu o tal do cartunista? Eu não me via como alguém diferente, eu me via como os outros, como as outras pessoas, assim, eu não tinha uma identidade de artista, por exemplo. Eu frequentava as mesmas coisas que todo mundo e foi uma infância muito feliz, muito feliz, muito rica, integrado e etc. Porque normalmente às vezes quando a pessoa cai para um lado artístico... aí na parte da puberdade, aí começou a pesar essas diferenças, essas questões assim, que eu acho hoje, à luz do que eu estou vivendo hoje, que tinha alguma coisa que ver com identidade de gênero, já que eu me diferenciava também nos quesitos que definiam a masculinidade. Eu gostava de jogar bola, eu gostava da maior parte das coisas que os meninos gostavam, mas eu também gostava de muita coisa feminina. Tipo o quê? Aprender a cozinhar, aprender a costurar. Eu gostava me interessava por essas coisas assim. E eu não sei, eu gostava de jogar bola, jogar futebol, né? Mas não de contar gols, por exemplo. A ideia de que estávamos competindo não era uma ideia muito agradável. Era o prazer de estar jogando. Eu gostava de jogar, assim, tipo, vamos jogar. Você não sentia a vontade. Isso é uma das coisas que hoje eu lembro, assim, e que me fazem pensar. Que talvez uma coisa esteja relacionada com a assim. outra. Mas você tinha atração, agora eu vou ter que pensar, você tinha atração por meninos? Não. Tinha, mas era uma coisa bem sutil, assim. Quando eu comecei a perceber que era atração mesmo, eu percebi também que havia um tabu nisso, que eu estava num terreno você ia proibido. Se meter em encrenca ali. Que eu estava num terreno proibido. E no final aí começou a desenhar, começou a fazer, aí começou a fazer quadrinho, é isso? Eu fazia eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar e pintar, mas não era só quadrinho, não. Eu queria ser ilustrador e tal. E eu também gostava de música. Eu tinha umas ambições dentro da música e tal. E com a adolescência, com o avanço da adolescência, eu também me interessei por teatro. Você fez teatro? Fiz teatro amador, né? Havia um curso para adolescentes que eu frequentei nesses anos decisivos, assim, 15, 16, 17 anos. E desenho, pintura e teatro. E ali isso foi decisivo para minha vida, assim, foi realmente decisivo em todos os aspectos, inclusive nos trâmites de gênero, eu acho. Eu não sei, é como eu vejo hoje. Por quê? Mas porque tinha muito gay lá, tinha muito GLBT, principalmente no teatro. No ambiente artístico era muito presente, e era uma presença livre, era uma presença que não se dava. Mas aquilo te encantava ou te repelia? Me encantava e me dava medo também. Então, no final desse período eu tive minha primeira experiência sexual, que foi com um homem, que foi com um amigo. E eu fiquei muito assustada com aquilo, porque já não era mais o território das fantasias, já era uma coisa da prática mesmo, né? E ter uma vida homossexual era assustador para mim. Não fazia parte do teu plano enfrentar? Eu nem tinha planos, eu tinha uns códigos assim, né? Por você, pela tua família? Que eu sempre tive. Era geral, envolvia tanto as concepções da minha família, que são evidentemente as predominantes na vida de qualquer pessoa, mas também do meio ambiente, também dos meus amigos, também da escola, também da mídia, de tudo que me cercava e que me informava, né? E você preferiu? Eu escondi. O humor para você era uma maneira de escapar?
Era uma sublimação, assim, quer dizer, como que apareceu o humor? Acho que sim, eu acho que sim. Eu não sei, eu sempre curti muito humor. Em casa sempre tivemos acesso a uma fartura de literatura, havia revistas como a Post. Meus pais gostavam muito de coisas americanas, então sempre tinha Post, Time em casa. E eu gostava muito dos cartoons, mas eu gostava muito de quadrinho também. Eu sempre li muito quadrinho, Maurício de Souza, Ziraldo. E eu gostava dessas linguagens. Mas daí ia virar uma profissão, sei, tem um salto aí. Como é que ele acontece? Ou como ele aconteceu, né, com você? Quer dizer, da onde que veio isso? De alguma forma essa forma de expressão me representou melhor. Eu hoje penso que a linguagem do humor, ou a busca do cômico, tem um componente, sim, de fuga. Mas é uma análise super superficial que eu faço e eu nem insisto muito nela. Eu só procuro usar esse tipo de avaliação para ver se eu não estou fazendo isso muito. Quer dizer, é possível você, frente a uma situação que é dramática, que é pesada e que vai necessariamente te exigir um mergulho mais fundo, é comum você escapar com uma gracinha rápida, assim, e que alivia, ou brilhante, tensão, que né? alivia então o que tem de almoço? Impede de né? você... E agora? O que tá passando na TV? Não sei o que, pronto. Aí você não precisa enfrentar, não é isso? Nesse sentido, sim, o humor serve para isso, mas várias outras coisas podem servir para isso, inclusive ver televisão ou tomar um porre, né? Tem tanta coisa que dá para usar para fugir. Para fugir das coisas. Das coisas. Então, é que quando a gente conversa com pessoas que de alguma maneira escolheram o humor como um caminho, vamos dizer assim, boa parte delas é melancólica. Tem muito, né? Tem muito suicida entre humoristas. Você tem. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que os meus ídolos, um tinha se matado, o outro, o Péricles se matou, o Bosque se matou, não sei. Tinha cartunistas importantes, tiveram mortes trágicas. Assim, nossa, que profissão que eu escolhi, né? Então, parece que sempre tem alguma uma coisa para resolver, né? Como todo mundo também tem uma coisa para resolver, mas parece que existe um incômodo que a pessoa acaba usando o humor como o seu caminho. Eu acho hoje que o humor e comicidade são coisas mais ou menos distintas. Humor envolve o uso de ferramentas comuns com a comicidade, mas não tem como objetivo quase único a obtenção da risada. Quer dizer, você encontra humor em Shakespeare, você encontra humor risada da mente, né? Em inglês tem uma frase que é a risada da mente. Você ri com a mente. Mas você não está buscando exatamente o riso, você está buscando uma abordagem que é diferenciada, que dá uma espécie de pequeno golpe no raciocínio, na lógica. É uma beleza, é uma das maiores belezas e sutilezas da mente humana. Agora, eu vejo a comicidade como uma espécie de humor de resultados. Sabe, se eu estou num discurso cômico, eu vou ficar frustrada se eu não obtiver risada no final né? Eu conto uma coisa e as pessoas, dancei, né? Claro. Fui gongada. Então, a busca da risada, por outro lado, leva o comediante, e aí eu já estou chamando de comediante, não de humorista, para um território de busca de uma afinidade com a plateia. Ele jamais vai obter essa risada se ele tiver com uma frequência diferente, uma frequência ideológica diferente, com um conteúdo, com um repertório de conceitos, pré-conceitos diferente. Ele vai causar estranhamento, ele vai causar polêmica, ele vai causar um monte de coisa. Mas ele não vai causar a risada, que é um momento de relaxamento. O relaxamento que está representado na piada é um relaxamento que provém da empatia, da sintonia,
da ideia de que todos partilhamos uma coisa. Todos nós achamos que fulano é um idiota. Todos nós achamos... Daí nós fazemos uma piada bem sucedida. Todos nós achamos que é tal. E por isso, e muito frequentemente, para meu desespero, o humor, a comicidade serve para acentuar preconceitos, para reforçar visões preconceituosas. Isso tá meio todo mundo gente cansado que acha de que saber. que sim, e tem gente que acha que é só um... Não, todo mundo sabe que sim. Que a verdade é que as pessoas nem sempre estão dispostas a considerar respeitáveis as causas. Por exemplo, mulher. Categoria mulher é um alvo preferencial da comédia há muitos séculos. Exatamente os séculos onde a mulher vem estabelecendo uma luta de libertação e conquista de direitos, desde o século XIX. Antes disso, a mulher não era exatamente uma piada, ela era até alvo de perseguição, era até inquisição, ignorada, na verdade, até ignorada. E assassinato. Mas depois ela passou a ser vista como motivo de piada. A mulher é assim mesmo, a mulher é assada. Mulher não pensa com a cabeça, pensa... Não, isso é de homem. Pois é, mas essa é a piada de homem, mas não é piada produzido, de mulher. mas é humor produzido por homem. Não, eu sei o que você falou, né? Mas então, também é um preconceito, ou é só uma piada? A ideia de que mulher é mais emotiva, portanto não pensa com a razão, é irracional, né? As mulheres são irracionais, falam muito, não falam coisa com coisa, muda de assunto no meio, né? Estão preocupadas com ninharias. Nós homens não, nós homens estamos, isso um homem falando, nós homens estamos preocupados com coisas essenciais, com a raiz, mulheres. Com os problemas. E com mulheres. Então agora, essa é uma visão, porque também existe contra o homem. Homem só pensa em sexo, homem só fala de futebol, homem não sei o que. Não sei se é preconceito também, porque a gente sabe que é um pouco bobagem, não é? Mas esse é um humor altamente autocomplacente. Os homens não acham nem um pouco errado se preocupar com o futebol o tempo inteiro. Acham legal. Isso não é dito em tom de crítica, não. É dito em tom de autoelogio. Os homens, o banho do homem e o banho da mulher. A mulher leva horas no banho, vê o shampoo, o creme e tal, não sei o quê. O homem vai pro banho, lava o saco, lava o sovaco, lava não sei o quê e sai, pronto, tá limpo. O homem conta isso como uma piada e ri, mas ri com uma autossatisfação. Ele acha isso legal. Ele não está fazendo uma crítica. Ele está fazendo uma crítica à mulher, que demora demais no banho, numa coisa tão boba como tomar banho, né? Percebe? O alvo é a mulher, é crítica. Eu entendo. Porque o humor é basicamente produzido por homens. Este humor, essa comédia. Vai saber a história, meu? Por que parto, que é uma coisa que depende inteiramente de uma mulher, é produzido por homens? Uma boa pergunta também. Mas antigamente não era. Por que todos os chefes de cozinha? Por que todos os chefes de cozinha são homens? A maioria são homens. Por que todos os chefes de costura responde você, são aqui homens? Eu pergunto, você responde. Porque os homens tomaram conta, os homens são opressores. Então, mesmo na cozinha? Mas mesmo na cozinha? Cozinha, costura, não, mas você acha que os homens vão lá, eu quero oprimir as mulheres na cozinha? Não, eles não vão. Ou eu quero oprimir. Eles estão oprimindo. Eles já nasceram oprimindo, eles não precisam tomar essa decisão. Essa decisão já está tomada historicamente. Individualmente, o homem já nasce consagrado para a opressão. Entendeu? Você acha isso mesmo? Acho. Você acha? Não só acho. Você era assim? Eu não sou assim. Não é, mas tô perguntando. A gente faz parte de uma cultura onde isso se dá. Individualmente, a gente pode fazer inúmeras descobertas de como se relacionar com essas características culturais, transgredindo, questionando, enfrentando, aderindo, aceitando, mil formas. Eu não me considero mais um homem, eu me considero alguém que desistiu dessa categoria. Agora, questionar a comicidade que eu produzo, eu faço isso há bastante tempo, mesmo antes de considerar possível essa passagem que eu estou fazendo de gênero, né? Isso eu já questionava.
até como procedimento de expressão, eu achava que era insuficiente, sabe? O modo como eu construía as piadas, as tiras, usando o personagem, as situações, tudo isso, para mim, meu caso particular, não estou ampliando para... tudo isso me parecia um ciclo vencido, me parecia que eu estava repetindo coisas. O que também pode ser natural quando você tem uma relação autêntica com o trabalho e chega uma hora aquele trabalho já virou uma coisa um pouco mecânica. É natural também, não é? Que possa acontecer quando você é honesto com o teu trabalho. O que eu quero dizer é que estava me cansando, mas que isso é um sentimento absolutamente particular e privado. Existem autores que... tem um prazer enorme sempre. Sempre, né? em fórmulas que aparentemente estão se repetindo e que são muito bem sucedidas sempre. Eu não tenho nenhum problema... sei lá, Doonesbury, por exemplo, o Calvin, por exemplo, passou anos fazendo a mesma coisa, o mesmo jeito e tem prazer nisso. A mesma coisa, entre aspas, e brilhantemente. E brilhantemente, né? Agora, no meu caso, isso me pareceu uma etapa vencida e eu fui em busca de outras coisas. Eu lembro que você parou tudo, não é isso? Eu achei muito corajoso. Muito honesto. Bom, ali é porque tinha morrido meu filho também, eu entrei em depressão. Eu estava em dúvida se eu ia voltar sequer a fazer qualquer tipo de coisa. Acidente, né? Isso de no acidente de carro. Aí quando eu voltei, me pareceu muito natural não voltar para o mesmo ponto que eu estava. Então, como eu já vinha questionando faz 1 ano ou 2 esse modo de proceder, já vinha tentando, já vinha tenteando assim, né? Como alguém que está num labirinto sem luz e vai mexendo nas paredes assim, para ver se encontra algum caminho possível ou mais adequado. Eu resolvi cortar do zero e fui buscar procedimentos gráficos e narrativos que eu tinha deixado antes de começar a ser profissional. Lá quando eu tinha 20, 21, lá quando eu estava fazendo o curso de desenho, pintura e teatro. Eu fui buscar coisas lá. Experimentar de novo. Experimentar de novo. O sucesso acabou te levando para um caminho único que chegou uma hora que você não aguentou mais. Eu não sei se foi o sucesso. Porque não é, porque você faz de um jeito... Sucesso no sentido de êxito? De ser bem sucedido, ser bem reconhecido, e você acaba repetindo o drible. É que esse êxito, ele é inconstante. Eu tive êxito numa certa fase da minha trajetória. Carreira. Fazendo cartoons sindicais, fazendo uma coisa meio de combate, a MDB, antiditadura, tal, não sei o quê. Depois eu tive um outro êxito fazendo Os Piratas do Tietê. Depois eu tive um outro êxito fazendo Los Três Amigos. Com o Angeli e o Glauco. Mas eu não acho que essas coisas elas não são tão comunicantes, tão intercomunicantes. Eu acho que são mais corcoveios de uma trajetória assim, com buscas diferenciadas. E eu não sei se eu tô num êxito agora. a minha tira é meio estranha. Mas é que você tá buscando uma coisa diferente. Por exemplo, a minha tira era distribuída. Esta tira, que hoje se chama Piratas do Tietê, chamou-se Condomínio durante um tempo. Ela já foi distribuída pela mesma agência por assim 10, 12 jornais. Não é muito, se você comparar com o esquema americano que distribui 100, 200 jornais. O Brasil tá ok, né? O nosso Brasil tá bom. Hoje tem 2 jornais. E você acha que isso tem relação com o fato de você ter... Tem relação com o relação esquema. Objetiva, não, com você ter se assumido, com esse teu processo de feminilização? Não, tem relação com o modo como a tira passou a ser... A refletir isso. Como a tira passou a ser. Porque eu comecei a mudar a minha tira lá em 2005, para valer, assim, né? Mulher eu comecei a virar em 2009, assim mesmo. Então tem um período aí em que alguns jornais, como Zero Hora, cortaram a tira, a Tribuna de Vitória também cortou. Com alguma alegação? Alegando que não tinha mais graça. Claro, não foi isso que a gente contratou. E não era mesmo.
Não tinha... Quer dizer, não era injusto como alegação, né? Assim, não, né? A gente contratou uma outra tira, que tinha personagem, que tinha piada, tinha um monte de coisa. Agora não tem mais nada disso, só tem um monte de loucura. Cada semana é uma meio piração filosófico, diferente. assim, né? Filosófico, sabe? Sei Deus. lá qual é a palavra. Eu agradeço o qualificativo de filosófico. Eu tenho muito carinho por homens. Ainda bem, porque isso é a Não essência. todos, não. Mas a essência de uma mulher é ter carinho por homens, não é isso? Mentira, a essência dos homens ter carinho por homens. O Paulo Caruso que fala assim, homem não gosta de mulher. Mulher é vício. Homem gosta de homem. A piada é boa. Não, é muito boa. Paulo Caruso falou esse negócio há muitos anos. É machista, mas é boa. É muito engraçado. Tá, então, eu quero voltar nisso. A piada é ótima. E isso não quer dizer que isso tenha uma dominação, não sei o quê, não é? O que é? Sempre piada, quer. É uma butada. Não, mas agora não vamos entrar nessa. Não é? A piada é boa. E pronto, não é isso? Às vezes não basta não. Isso. E pronto. Você acha que não basta? Não basta. Eu acho que a gente tem que estar aberto chato, para a discussão crítica das coisas. Por quê? Porque as populações sempre foram alvo e carne de canhão desse tipo de comicidade já não são mais populações submissas e que não se levantavam contra a humilhação permanente que era sofrida, ou que ainda é sofrida, não só por mulheres, mas como gays, lésbicas, travestis, transexuais, anões, negros, todo tipo de coisa ridicularizável, né, por um humor. Na verdade, esse humor é um humor praticado por homens brancos cristãos e por aí vai, né? Quando o Didi chamava o Mussum de negão, ele estava sendo... Provavelmente estava. Eu era criança quando eu estava vendo. Eu não sentia uma... A quantidade de situações de auto-humilhação perpetrada por comediantes negros é muito grande. É muito grande. Você assistiu um filme do Spike Lee chamado Bamboozled? Não. Esse filme eu não vou fazer aqui um relato do filme, assim, mas o que eu quero dizer é que durante muito tempo a mídia construiu, durante anos, décadas, muito tempo construiu todo um repertório, uma tradição. Tudo isso é verdade, mas é só isso, essa que é a minha comédia que consagrava princípios absolutamente preconceituosos e segregadores. E essa comédia era muitas vezes praticada por grandes comediantes, Sammy Davis Jr., sabe, Grande Otelo, Mussum. Você olhando hoje, você acha que eles estavam se submetendo a alguma coisa? Talvez sim. As pessoas não são unívocas, né? As pessoas não têm uma dimensão só. Mas talvez essa dimensão seja visível hoje, porque a história anda também, né? As pessoas fazem o que está ao alcance, ou o que é... As pessoas são do seu tempo, elas não são de outro tempo. Também, exatamente. Agora, não... Porque essa visão crítica, eu não tenho a menor intenção de ficar crucificando pessoas ou enlameando, arrastando reputações pela lama. A Zilda Cardoso, na verdade, era uma antifeminista, enlameando. Não era nada disso. Grande gente. Dercy Gonçalves, todas essas pessoas que construíram uma tradição são muito respeitáveis. Agora, isso não impede a gente de ser crítica em relação ao que se fazia. Ninguém precisa abaixar a cabeça e dizer: não, o teu cabelo não nega, é uma pérola do repertório nacional e vamos em frente. Sabe? Você não precisa deixar de ver que aquilo é uma peça racista. Claro, como atirei o pau no gato hoje também não serve mais também. Atirei o pau no gato, pois é. Contra bicho, né? Não é contra mulher, mas é a mesma coisa, também não serve. Mas não era agressivo. Quando eu era criança... Não, então, mas eu não sentia.
Não se considerava negro, né? Como uma pessoa respeitável. Não, eu tô falando do Atirei o Pau no Gato. Do Pau no Quando Gato. você cantava, vamos falar de gato agora, só um pouquinho, só pra pegar a tese. Assim, quando você cantava Atirei o Pau no Gato, você achava que você tava tirando o pau no gato? Eu não achava, mas eu tenho uma gata que levou um tiro de um vizinho e ela é paraplégica porque levou um tiro no vizinho. Um tiro de um vizinho que certamente acha que é tirar um pau no gato, beleza. Porque ele se irrita com o gato entra na casa dele, o gato Porque ele cantava a música ou porque ele é um cara que não A música não serve, é uma expressão, né? De uma cultura, não é porque ele cantava a música faz parte da expressão de uma cultura e ela reforça pontos, sim. Então quando vem hoje pessoas propondo que uma mudança na letra, eu vejo com vários olhos. Eu vejo primeiro como uma invasão de um território da tradição e tal e tudo, e tendo a considerar levemente ridículo isso. Depois eu penso, existe ao mesmo tempo faz sentido. Faz sentido porque existe uma tradição de crueldade. São vários sentimentos mesmo. E é recente que as sociedades muito recentemente começaram a ver a crueldade como um bicho, como uma crueldade, como uma desumanidade. A pessoa se despe da sua humanidade quando ela baixa ao nível desse tipo de crueldade. De agredir um animal. Tem um espaço onde a piada é só a piada e ela não tem uma intenção. E você acha que ela sempre tem uma intenção específica. Era aí que eu estava tentando pegar. Não existe piada, não existe comicidade neutra. Isenta de ligações. Mas sempre está a serviço de um jeito, de alguma uma maneira de pensar. Quando você fala serviço... Intencionalmente ou não. Pois é, quando você fala serviço... Não, eu sei que fica parecendo que é de propósito, mas assim... Fica parecendo que ela é uma peça publicitária de uma agenda cruel. Não é bem isso. Não é isso. Ela está integrada numa determinada cultura. Quando a gente é crítico com os padrões dessa cultura, não tem por que a gente deixar o mundo da produção comediográfica de lado, dizer que isso é sagrado, não se fala mais nisso. Fala-se, por que não? Não precisamos destruir. O Monteiro Lobato era racista mesmo, todo mundo sabe. Ele escrevia cartas, que achava negro raça inferior. Agora, a gente não precisa destruir a tia Anastácia. Não precisamos... nem a obra. Nem proibir, nem não sei o quê, porque a obra é genial. Esse homem era um gênio. Ele escreveu a principal literatura infantil que o Brasil já produziu. Ele era um gênio. Mas agora ele era racista, eu vou voltar a falar. Claro mas a literatura dele, você considera racista também? Pois é. Aí nós vamos entrar no Atirei o Pau no Gato também. Sabe, deve mudar como foi proposto... Não. O que foi proposto foi a inclusão de itens de discussão. O que foi proposto foi que professores e educadores passassem a ressaltar esse ponto para que alunos e alunas negros não se sentissem humilhados. O que está correto lado, né? Ninguém propôs censura, ninguém propôs esse negócio não. Isso aí ficou como censura, se falou, mas não é verdade, é isso. Ficou essa briga, que é uma briga improdutiva. Querem censurar, querem proibir Monteiro Lobato. Não querem. Querem discutir Monteiro Lobato. Querem discutir, eu acho correto discutir. O padrão de agressão do Monteiro Lobato em relação a negros é tal que em alguns países da África, eu soube isso, não sei se estou certo. Ele é proibido? Ele chegou a ser proibido. Chegou a ser proposta uma edição expurgada de determinadas coisas. Aí eu também não concordo. É melhor não fazer. Eu acho claro. Melhor não. Eu encerro sempre com a mesma pergunta, que é: quem somos nós? Bom, viajantes sempre, né? Eu me vejo como viajante, essa metáfora da viagem, de sair de um lugar, ir para outro, me agrada muito, porque me informa tanto sobre a minha história, quer dizer, de onde eu vim, quanto para as possibilidades, quer dizer, para onde eu posso ir. E eu acho que somos todos viajantes, né? Todos nós estamos nos movendo em direções variadas assim, mas não entropicamente. Nós somos viajantes. Você acha que uma viagem com uma intenção, quando você fala, não é entrópico, quer dizer, ou seja, não é um aleatório, caos, né? Mas você acha que existe uma direção? Eu acho que sim. Deus, essas coisas? Não. Por favor, não acredito. Não sei. Tem um sentido, então?
Eu acho que tem um arranjo de sentidos assim que acaba se estabelecendo. Não prévio, então. Se estabelece no viajar. No percurso. Muito obrigado. Obrigado aí. Por você gastar o seu tempo e perder o seu tempo com a gente aqui falando e tal. Acho que a gente aprendeu muito da maneira que você vê, que é muito particular. Obrigado de verdade. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.